Olá, alunos, bem-vindos à aula de prática e procedimentos administrativos. E o tema da aula de hoje será sobre edital de licitação. Nos vídeos anteriores das aulas de vocês, comecei esse início da parte de licitação, a parte histórica da licitação e com relação à Lei 8.666 de 93. Lei 8666 de 93, tá? Então, lembrando e repassando que a licitação é o ato pelo qual o ente público se utiliza para que aí sim ele consiga realizar determinada obra pública. E dessa forma, através da licitação, ele consegue estabelecer um determinado padrão para que possa ocorrer esse ato de licitar e, além disso, os estados consigam também se manter numa padronização de licitação. Então, isso serve para quê? Serve para que haja esse padrão que eu informei anteriormente e para que os estados da federação, através dessa lei federal 8666, eles consigam estabelecer critérios únicos e critérios específicos para que ele possa licitar. Senão, por exemplo, o estado de Minas Gerais teria o seu próprio processo de contratação e realização de obras. O estado de São Paulo teria outro diferente, Rio de Janeiro diferente e assim sucessivamente. Então, foi necessário que a Constituição trouxesse esse dever de licitar, tá? E a partir daí houvesse e nascesse uma lei que desse a origem, que explicasse o que é a licitação e como deve proceder a licitação. Então, o que quer dizer? Constituição, ela traz uma lei, a sua lei com a sua norma de eficácia limitada, eficácia contida. Por que eficácia limitada, eficácia contida? Porque ela estabelece que deve licitar, só que ela necessita de uma outra lei regulamentadora que ensine o ente público, o ente federado, a licitar e que diga o que é licitação. Porque a Constituição, ela fala, pode licitar, só que ela não diz como, ela não diz o que é licitar. Então a gente precisou que nascesse uma outra determinada lei regulamentadora para que explicasse para os estados, para os entes públicos, o que isso significava, o que a Constituição quis dizer quando ela disse que precisava e havia a necessidade de licitar. Dentro desse tema, eu expliquei um pouquinho dessa parte aí histórica, e a licitação, ela tem algumas etapas a serem cumpridas. E essas etapas é o que a gente vai ver aí ao longo das aulas, ao longo dos vídeos. E o edital é uma dessas etapas. Vocês devem acompanhar sempre na apostila. Eu estou na página de número 17 e o título é Edital de Licitações. Lá nesse primeiro parágrafo, ele nos diz da seguinte forma: o edital de licitação é um instrumento no qual a administração pública faz consignação com as condições e exigências licitatórias para a contratação do fornecimento de produtos ou serviços. São definidos com clareza no edital o objeto a ser licitado, a experiência e abrangência necessárias ao fornecedor do produto ou serviço a ser adquirido. Então, o que a gente consegue entender aqui com esse primeiro parágrafo? A gente consegue entender que o edital é esse documento aí de forma inicial. É com o edital que essa pessoa, essa empresa que quer licitar com o ente público, ela consegue ter conhecimento. E a partir do edital, ela consegue saber se ela se enquadra nesse tipo de prestação de serviço, se vai valer a pena ou não ela se candidatar nessa tal licitação. Se vai valer a pena financeiramente, com relação a prazo. Então, o edital, a gente entende, segundo esse parágrafo também, que ele deve ter uma linguagem clara, que ele deve conversar bastante
com essas pessoas interessadas. E o edital, ele é importante também para trazer esse ato, essa publicidade também à população, porque a população ela também pode ter acesso, ela pode ter noção do que está acontecendo com a administração pública, saber se o agente público, né, se essa autoridade, se o ente, ele está agindo com a moralidade, publicidade, com os princípios, né, relacionados à área administrativa. E a partir daí, ele pode contestar ou não, cobrar os seus direitos ou não. Também fazem parte dos editais anexos como? Aí aqui eu vou citar alguns anexos, tá? Então, dentro desse edital, a gente tem que ter os termos de referência, temos que ter o projeto básico ou executivo, a minuta do contrato, modelos de declarações, documentos complementares, local de entrega do produto, local de execução do serviço. Então, isso é importante, para que a empresa que quer licitar, ela tenha a noção de como vai ser realizado esse contrato, se vai valer a pena para ela ou não, como eu disse anteriormente. Tem que ter a necessidade desse projeto básico para saber se ela tem a competência de realizar aquela determinada atribuição ou não, porque imagine se essa determinada empresa ela não tem o conhecimento aí desse projeto inicial. Se essa empresa ela tem o porte pequeno, ela não realiza todas as tarefas. Então, ela tem que ter ciência para se candidatar da maneira certa e para que a administração pública também não perca, tempo e dinheiro com relação à abertura de editais de empresas que não estão aptas a realizarem determinada obra. Então, é importante deixar tudo sempre bem claro, como se fosse uma conversa, uma contratação entre pessoas civis, entre um locador e um locatário, entre um vendedor e um comprador, tá? A linguagem ela tem que ser clara, as duas partes, com boa fé na relação jurídica. Qualquer modificação no edital exige uma nova divulgação com atualização do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação de propostas. Então, essa parte aqui também é bem importante. Realizou-se, determinado ato público do edital. Imagine-se nesse meio tempo, esse projeto que eu falei anteriormente para vocês, ele aumenta. Então, aquela empresa que ela estava enquadrada dentro de determinado projeto, com essa alteração de edital, ela vai conseguir conferir se ela ainda está dentro, se ela ainda está apta a realizar determinado projeto ou não. Então, tanto o edital quanto as suas possíveis modificações têm que ser plenamente e amplamente divulgadas. Aqui a gente também tem uma exceção à regra. Não falei para vocês que a regra é sempre licitar, Sempre deixar os atos públicos, sempre trazer essa possibilidade das pessoas contratarem com a administração pública. Então, aqui a gente tem uma exceção, que é a compra sem licitação. E o parágrafo diz o seguinte: como toda regra, existe a exceção. A Lei 8666, de 93, também diz que, havendo justificativa, a licitação poderá ser dispensada, como nos seguintes casos. Aí, essa própria Lei 8666, ela elenca alguns tópicos onde a licitação pode ser dispensada. Primeiro tópico com essa exceção à regra, com essa desnecessidade de licitar. Compras com valor de até R$8.000 ou 15.000 para obras e serviços de engenharia. Em caso de guerra, também está dispensado a licitação. Em caso de emergência ou calamidade pública, em caso de contratação de empresa para desenvolvimento institucional dos órgãos, restauração de obras e arte e objetos históricos, contratação de associação sem fins lucrativos.
Uma dessas exceções aqui, e que ela é muito importante, a gente conseguiu ver aqui nesse período de pandemia. E se vocês observarem aqui, a gente está dentro desse tópico de emergência e calamidade pública. Então, imagine aqui em São Paulo, precisou ser realizadas construções desses chamados hospitais de campanha. Então, imagine dentro desse período de calamidade, de emergência, tem que se abrir um processo de licitação. Esse processo de licitação ele não é tão rápido. Então, imagine todas as pessoas doentes e várias outras adoecendo, e o ente público tendo que licitar, tendo que realizar cada etapa desse processo de licitação para construir um único hospital. Se um único hospital seria difícil, imaginem vários hospitais de campanha para atender essa demanda da população que estava ficando adoecida. Então, houve-se a necessidade de ter pelo menos uma exceção. A regra aqui a gente conseguiu visualizar nesse último período. Então, a matéria aqui nessa parte, ela está bastante objetiva, bastante até palpável com relação a isso, né? Porque a gente presenciou esse determinado período. Então, vocês têm um exemplo prático de uma exceção a essa regra de contratar através de licitação. A dispensa da licitação, ela tem como base o artigo 24, incisos 1 e 2. Então, se você tiver curiosidade, e eu espero que você tenha, vá até a Lei 8666 de 93 e consulte o artigo 24 para você entender a regra. Eu sempre falo que essa parte administrativa, ela cai em bastante concurso. Então, você imagine, se você está estudando lá para algum concurso do TJ e cai a parte administrativa. Então, é importante que você conheça a regra e também conheça a exceção à regra, porque é bastante passível de cair em determinada prova. Então, tenham conhecimento desse determinado artigo e façam a leitura dele. Na licitação, a gente tem algumas modalidades, que é o título que eu estou agora, modalidade de licitação. Isso quer dizer que, se eu realizar um tipo de obra pública, eu realizo essa obra pública através de uma modalidade de licitação. Se eu tenho uma outra obra que o valor é razoavelmente baixo, eu realizo através de uma outra modalidade de licitação. E quem vai nos dizer qual a modalidade correta para o ente público é a Lei 8666, e a gente vai tentar ingressar agora, pelo menos nessa parte introdutória dessas modalidades. Então, as modalidades licitatórias são os diferentes procedimentos previstos na legislação para o processamento da licitação. São ao total 6 modalidades, 5 delas mencionadas no artigo 22 da Lei 8.666 e a última modalidade no artigo 1º da Lei 10.520 de 2002. A primeira modalidade aqui, como forma conceitual, é a concorrência, tá? E quais são as características da concorrência? Quando que eu devo optar por licitar através da concorrência? Modalidade de licitação própria para contratos de grande valor. Então, eu não disse que determinada obra, de acordo com a variação da obra, é um tipo de modo de licitação. De acordo com determinado valor de obra ou serviço público, é outra modalidade de licitação. Aqui a concorrência, nessa primeira linha já da apostila como conceito, já nos diz, é utilizada a concorrência quando os contratos têm um valor consideravelmente alto. Em que se admite a participação de quaisquer interessados, cadastrados ou não, que satisfaçam as condições do edital, convocados com antecedência mínima de 30 dias, com ampla publicidade pelo órgão oficial e pela imprensa particular. A concorrência é obrigatória nas contratações de obras, serviços e compras, dentro dos limites dos valores fixados pelo ato competente,
que são diversos para serviços e compras. E também obrigatória concorrência na compra ou alienação de bens imóveis, na concessão de direito real de uso ou de obra ou serviço público. A escolha dessa modalidade, que é a concorrência, somente deverá ocorrer quando a estimativa da compra ou contratação se situar nos seguintes quesitos: obras e serviços de engenharia acima de 1.500.000 ou compras e outros serviços acima de 650.000. Então, se vocês forem observar daqui por diante, normalmente cada modalidade ela vai trazer um tipo de obra que vai ser realizada e um tipo de valor, vai estipular o valor dentro dessa modalidade de licitação. E aqui, se for contratar, obra ou serviço de engenharia, que o contrato seja acima de 1.500.000, obrigatoriamente, a lei diz que você só pode licitar através dessa modalidade de concorrência. Ou se você, ente público, for realizar compra ou algum outro serviço, e esse valor for acima de 650.000, então você também vai ter que escolher, Escolher não, você vai ter que utilizar a forma de concorrência para você conseguir licitar dessa compra, Então, a lei te estipula. Então, é até fácil. Como que eu, ente público, sou lá prefeito da cidade, sou inexperiente, como que eu vou saber qual tipo de licitação eu vou utilizar? Eu vou olhar na lei. A lei vai me dizer o valor, vai dizer o tipo de serviço que eu quero realizar ou não. A partir daí, eu abro a minha licitação com o meu edital e se houver alguma alteração nesse edital, eu tenho que torná-la sempre pública. A partir das próximas aulas aí, eu vou retomar um pouquinho dessa parte de modalidade, que ela é bem importante também. Às vezes vem numa determinada pergunta, determinado prefeito do município X pretende realizar determinada obra cujo valor contratual se deu aí em 2 milhões de reais. Então, você vai ter que entender quais são os requisitos de cada modalidade e, a partir daí, conseguir responder ao questionamento, inclusive se for aí prova de concurso público. Então, é importante que você tenha noção da exceção à regra, que é das modalidades e das formas sem o contrato de licitação. E é importante que você entenda cada requisito que o ente público tem como modalidade para poder licitar. Nas próximas aulas a gente vai continuar. Vou retomar um pouquinho da concorrência novamente, Sempre relembrando o assunto e aprofundar mais, explicando para vocês o conteúdo. Eu aguardo vocês dentro do horário. Façam as anotações, me chamem caso tiverem dúvidas e se cuidem aí nesse período de pandemia.